Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos às perguntas e respostas. Lembrando, para que possa ajudar uma pessoa que está sofrendo, diga para essa pessoa assistir diretamente a aula, do que simplesmente ouvir o que você ouviu e você vai ter que retransmitir para essa pessoa. Nem sempre, na hora de retransmitir, nós lembrando de todos os detalhes, sempre pode escapar alguma coisa. Então vamos à primeira pergunta. Feminino, minha irmã mais velha faleceu há 25 anos. Ela era alcoólatra, tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Depois que ela faleceu, a família tem vivido em muita desarmonia, problemas com bebida e doenças. O que fazer para harmonizar esta família? Está muito evidente que sua irmã está sofrendo no mundo espiritual. E, pelo visto, ninguém leu a Sutra Sagrada durante um período para ela. E ela necessita muito, muito, muito de ouvir as palavras da verdade. E é isso que vai fazer com que ela se liberte desse sofrimento. Ela está em ilusão e ainda com desejo de beber. E quando alguém, no caso dela, ela se aproxima de alguém da família, essa pessoa passa a também ter o desejo de beber. Mas não é essa pessoa que quer beber, na verdade é o desejo da sua irmã, é aquilo que está na Sutra Sagrada. Espíritos que não têm coração sofrem doenças cardíacas. Se essa pessoa se uma dessas pessoas, um desses espíritos, influenciar alguém, essa pessoa vai ter também a mesma enfermidade. E o mestre Masaru Taniguchi explica que é aconselhável fazer oferenda daquilo que a pessoa gostava em vida. É importante que muitas pessoas pensam que morreu acaba tudo, então pensa que morreu ela passa a ser outra pessoa. Não. A personalidade, a individualidade, hábito, costume, modo de pensar continua a mesma, Por esse fato que é aconselhável, diz o mestre, fazer a oferenda daquilo que a pessoa gostava em vida. No caso de uma dose de bebida que ela gostava, e alguma outra coisa como fruta, doce, é bom que coloque diante do oratório. Então, se não tiver oratório, coloque um pano branco e ofereça para ela, deixa como oferenda para ela. Obviamente que ela não vai ingerir, não vai ingerir nem vai tomar a bebida, mas o fato de oferecer faz com que ela possa se saciar, tá bom? Então, agora ela está no momento agora, sua irmã está numa fase de recuperar a consciência no mundo espiritual.
E ainda ela está meio assim, né, como diz na gíria, desbaratinada, ainda está meio confusa, porque estava dormindo e começou e acordando agora, está despertando agora. Por isso que quando a pessoa desperta, vem todas as recordações, tudo aquilo que era dos últimos momentos da vida dela. Então, se ela bebia muito e gostava muito de uma bebida, então é natural que sinta tudo isso. Por esse fato que não adianta você querer ser uma disciplinadora, falando, não, não pode ser, não adianta que eu não vou oferecer nada disso. Isso não vai resolver o problema, porque o desejo dela não vai ser saciado dessa forma. Então não adianta querer na base do tem que ser assim, tem que ser assim. Por isso que o mestre diz, é recomendável oferecer uma coisa que a pessoa gostava. E negar, isso não vai eliminar o problema. Então você imagine o seguinte, você anda embaixo de um sol causticante, embaixo de 34 graus, 35 graus, anda 4 quilômetros e você chega na casa de uma parente para ir almoçar e a pessoa diz, olha, preparei a comida que você mais gosta, vamos comer agora, vamos almoçar agora? Você está morrendo de sede, não é a comida que vai te agradar agora. Agora é você saciar a sua vontade de beber, de tomar aquele copo d'água, aí em seguida você vai saborear, você vai degustar a comida que lhe fizeram. Por esse fato também, se a pessoa ainda está com aquele desejo de beber, não adianta você só fazer orações e orações, porque ela não vai prestar atenção na oração. O desejo de beber está muito forte e por esse motivo ela não vai se concentrar e não vai usufruir da beleza, da luz da oração e com isso vai continuar o problema. Então, façam uma oração especialmente para a sua irmã durante 21 dias. E evoque o nome dela, leia a revelação divina da vida eterna e depois a revelação divina da grande harmonia. E finaliza com a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Okay? Então, por isso que, conforme eu disse agora, o que eu citei agora há pouco está na página 44 do livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados, no caso da oferenda. Em outro horário, leia para todos os antepassados, por parte do pai, da mãe, do sogro e da sogra. Segunda pergunta. Feminino, 61 anos, casada. Desde setembro manifestou uma infecção urinária. Já tomei vários medicamentos, mas ainda não foi eliminada. O que fazer? A infecção não foi eliminada porque o seu sentimento, o ressentimento que você guarda ainda não foi eliminado. Ainda está armazenado no seu subconsciente. Então, esse ressentimento é com relação ao seu marido, é com relação ao cônjuge. E por isso precisa perdoar, mas não perdoar assim, eu te perdoo. Só da boca para fora, uma vez, duas vezes, não resolve o problema. É isso que Cristo respondeu para Pedro, quando Pedro perguntou quando nós estamos magoados com alguém, tá bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, não digo 7, mas 70 vezes. Então, é importante repetir várias vezes a oração do perdão para se purificar de todos esses ressentimentos. Da mesma forma que você pensou, ficou com raiva no dia seguinte, ai que raiva, ai que ódio, ai que ódio, de tanto pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 dias, vários anos, ficou muito fortemente gravado no subconsciente. E a tabuada, como é que se decorou? Repetindo. E para apagar também tem que repetir, essa forma que nós conseguimos penetrar no subconsciente e amolecer aquele sentimento duro que não quer perdoar. Então pratique 40 vezes por dia oração do perdão para o seu marido e leia, mas leia mesmo o livro Lições para o Cotidiano. E praticando 20 dias, por exemplo, a oração do perdão, depois no 21º dia, pessoalmente conversa com ele, peça perdão por algumas coisas. E humildemente você falando isso, ele também vai pedir perdão para você. E aí, consequentemente, a doença vai desaparecer. Feminino, 36 anos, casada. No passado tive outros relacionamentos amorosos, fiz um exame e descobri que estou com HPV. Sinto medo, mas procuro não pensar nisso. Faço a leitura da Sutra Sagrada
e a meditação em Shinsokan todos os dias. Qual a orientação para esse problema? Esse tipo de problema reflete ressentimentos que você ainda guarda lá no seu inconsciente de alguém. Esse alguém quem que é? O cônjuge, ou pode ser algum ex-noivo, um ex-namorado, no qual você ficou muito magoada, e a ponto de ficar 2, 3 dias com muita raiva, muita tristeza, até perder o apetite. É essa pessoa que você precisa praticar a oração do perdão. Então, esses fatos que lhe causaram muitas dores emocionais, como mágoa, ódio, decepção, tristeza, a oração do perdão é aquele remédio, entre aspas, que vai eliminar esse ressentimento, vai purificar do seu inconsciente essa vibração negativa, esse sentimento que ficou na época, e, consequentemente, o problema vai desaparecer. Então, pratique isso. E se for com relação ao seu marido, também é bom praticar e depois fale com ele, peça perdão, dá um abraço, tá bom? Isso vai ajudá-la muito. E também é bom ler o Lições para o Cotidiano. Esse livro eu indico muito porque ele é bem universal, ele mostra várias facetas, fala também sobre o sentimento de autopunição, fala do Carnegie, fala de muitos relacionamentos conjugais que estavam numa situação muito difícil, de pessoas que se curaram quando perdoaram. Então é um livro fantástico. São compilações de palestras que o mestre fez para emissoras de rádio no Japão, e alguém depois simplesmente passou para escrever tudo aquilo, transcreveu tudo aquilo que o mestre falou na rádio, e aí surgiu esse livro. E algum fato que você não quer lembrar, você disse que não faz questão, procura não lembrar, mas exatamente um sentimento de culpa que você guarda com relação a um fato, algum caso que aconteceu no namoro, no noivado, ou coisa semelhante, tá bom? Então, procurar não lembrar é o mesmo que você ir ao dentista, mas passar pela porta e não entrar, e não sentar na cadeira do dentista, a mesma coisa. Então, se você errou, não precisa fazer aquele auto-julgamento, autocondenação e buscar uma autopunição. Isso está acontecendo já, na verdade. Então, essa autopunição é exatamente esse problema que você mencionou que está acontecendo. Mas o fato de você ter errado e você depois se arrependeu, não há o que se preocupar, porque Deus não castiga ninguém. Ah, mas você pecou. E o que Cristo falou? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém, então você está se auto-julgando, auto-condenando. Para com esse sentimento de agredir a si própria. Pratique a meditação em Shinsokan todos os dias, leia atentamente a explicação sobre a meditação. Eu sei que você já leu, mas é bom reler calmamente e você vai descobrir umas coisas fantásticas, que a sua meditação será muito mais eficaz do que antes. E antes de iniciar, leia também uma oração da Verdade de Orações, que vai ajudar a concentrar-se melhor. Pergunta número 4. Feminino, 36 anos, casado. Sempre que faço a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, em voz alta, começo a bocejar. Algumas vezes isso é tão intenso que faço várias interrupções durante a leitura. Também sinto arrepios pelo corpo e os olhos lacrimejam. Quando termino a leitura da Sutra Sagrada, esses sintomas cessam imediatamente. Qual a orientação para essa situação? Olha, o problema não é nada seu. Aliás, é até louvável e parabéns por você já estar praticando, estar fazendo essa leitura para os antepassados. Acontece que, dependendo do estágio do espírito, quando ele deixa o corpo carnal, alguns dormem um período. O período não é uma quantidade exata para todos. Isso depende muito do karma de cada um, depende do grau de conscientização de cada um. E quando despertam, quando acordam, começam a lembrar dos fatos dos últimos momentos em que deixou o corpo carnal. E por isso que no momento que essa pessoa está começando a acordar da mesma forma,
quando as pessoas despertam, assim, começa a bocejar, espreguiçar, é essa etapa, é essa fase que está acontecendo com algum antepassado. Por isso que você fica bocejando, e mesma coisa que quando você boceja muitas vezes sai lágrima dos olhos, então isso é que está acontecendo com o antepassado. Mas não há que se preocupar, porque esse antepassado vai estar pouco a pouco entendendo, que seja assim, 2, 3 frases para cada dia que você faz a oração, tá bom, tá aprendendo, entendendo. Esse antepassado futuramente vai te ajudar muito. Na hora que ele despertar por completo, entender e for encaminhado para um lugar mais iluminado, ele vai te ajudar muito na proteção, na paz e na prosperidade. Ok? Pergunta número 5. Feminino, 64 anos. Estou preocupada com meu filho de 45 anos. Por causa das dívidas, precisou alugar apartamento e morar com a sogra, com quem não se relaciona bem. Ele está mancando, com dores no joelho e está acima do peso. Ele é muito ansioso e tem um lipoma no lado direito da cabeça. Como ajudá-lo? Antes de dar as respostas que devo lhe transmitir, lembrei de um rapaz que ele tinha problema na perna direita. Então, quando ele andava mancando. Então, eu percebi que ele mancava e, quando ele mancava, a queda para o lado direito. Então, havia um problema na perna direita. Aí eu falei para ele: como que está o seu relacionamento entre você e seu pai, você e sua mãe? Com certeza você com a sua mãe deve ter algum problema. Ele falou sim. Então, quando ele era criança, ele apanhou muito da mãe. E aquela mágoa, aquele ódio, aquela tristeza com relação à mãe, ele não havia perdoado ainda. Então, orientei para que ele sentisse aquele amor pela mãe da mesma forma que sentia pelo pai, através de muita oração de perdão, através dos agradecimentos. E assim ele parou de mancar. Começou a andar normalmente, porque aquele sentimento de gratidão com a mãe começou a se manifestar. Posteriormente, ele deixou de praticar, foi esquecendo a sentimento e voltou novamente a dar as suas mancadas, né? Por isso que, como era com relação à mãe, e a mãe, lá, quando é mulher, no caso da mãe, projeta-se no lado direito. Quando é o pai, por ser masculino, projeta-se do lado esquerdo. Então, faça o seguinte: dê uma sutra sagrada para ele, para seu filho, e diga para lê-lo pelo menos uma vez por dia. E diga também que, para ver o lado bom da sogra, ela tem lado bom, mas ele só fixa a mente no lado negativo, no lado dos defeitos dela. Então, praticar a oração do perdão para ela. Além de praticar a oração do perdão, praticar o agradecimento. Obrigado, 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 obrigado. E se ele se harmonizar com ela, diga para ele, pode dizer isso. Quando começar a se harmonizar, ele vai prosperar. Aqueles casos que eu citei de pessoas que estavam desempregadas, e mencionei, não conseguiu emprego porque não perdoou a pessoa com quem ele trabalhou, e quando perdoou, as pessoas que estavam assistindo perdoaram, no dia seguinte apareceu o resultado. Um dos fatos ocorreu lá com aquela moça de Presidente Prudente, e que não conseguia emprego. Quando ela chegou em casa, depois de assistir ao seminário que eu fiz lá em Presidente Prudente, começou a praticar a oração do perdão. No dia seguinte apareceu o ex-dono da loja onde ela trabalhou, pedindo perdão pelo erro e convidando a voltar ao trabalho, que, segundo ele confessou, o erro era de uma outra funcionária que mentiu, que falou barbaridade dela, quando na verdade a culpa era da outra. Então ele demitiu aquela que estava errada, que fez coisa errada, e estava convidando para essa pessoa voltar ao trabalho. Por esse fato que é importante se harmonizar. Então, na Sutra Sagrada diz o seguinte: se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas da terra. Se fores vítima de algo, e ele está sendo vítima do quê? Da falta de dinheiro, da falta de prosperidade. E é sinal por quê? Porque não está reconciliado com a sogra. Ok?
E a dor no joelho vai desaparecer no momento em que ele deixar de ser crítico. Quando nós estamos com o espírito crítico, nós estamos mentalmente em atrito. Em atrito. Esse atrito sempre ocorre um ferimento, um machucado, uma dor. É o que está acontecendo com o joelho dele. Então, as pessoas que tinham problemas, dores no joelho, quando eu disse para deixar de ser crítico e se harmonizar, agradecer, ao invés de criticar, as dores do joelho desapareceram. Até um caso que já mencionei, da senhora do México, da capital, Distrito Federal do México, e ela sofreu 28 anos com dor no joelho. Quando eu falei, a senhora é muito honesta, mas é muito boazinha, mas a senhora é muito crítica com as pessoas, principalmente com as pessoas com quem a senhora convive no dia a dia. E ela olhou para a senhora, levantou a sobrancelha e falou, entendi. No dia seguinte, antes da aula, da continuação do curso, ela falou, mira, prof. Estava curada, a dor do joelho desapareceu por completo. Esse lipoma na cabeça, a cabeça representa superiores. E agora, conclua por si só. A cabeça representa superiores. E esse lipoma está manifestando na cabeça do lado direito. Então, é o conflito que ele tem com a sogra que faz aparecer o lipoma. Ok? Então, harmonizando-se, esse problema também vai desaparecer. Pergunta número 6, feminino. Minha mãe está com herpes zoster no braço direito. Sente dores e choques intensos nos nervos. Já está medicada. Qual seria a causa desse problema e quais seriam as orientações? Bom, vamos primeiramente começar pelo lado espiritual. Do lado espiritual, não do lado psicossomático, do lado espiritual, o braço representa, braço, costela e ombro representam os antepassados colaterais. Então, esse problema que está acontecendo no braço direito, deve ter alguém na família por parte da sua avó materna, ou seja, da mãe da sua mãe, alguém da família que seja, no caso, tio da sua mãe, tia ou tio-avô, pode até ser primo, né, que está necessitando de orações. E como no caso, pode até ser alguém da família dela, da sua mãe, que morreu com morte trágica ou suicídio, assassinato, que está precisando de orações. Uma ocasião eu cheguei na Academia Santa Tecla, no momento que eu entrei no salão, antes de iniciar o seminário, um homem lá da regional Ijuí, ele falou assim, eu vim aqui para esse seminário para resolver o problema da dor desse braço, e levantou o braço direito. E aí eu disse, um tio ou tio-avô da família da sua mãe que está precisando de orações e provavelmente pode ter tido uma morte trágica. Ele falou, é o irmão da minha mãe que se suicidou. E no meu seminário teve uma oração de gratidão aos antepassados. Ele colocou o nome desse tio e quando terminou o seminário falou, não sinto mais nada. Então são essas coisas que acontecem. Agora vamos lá do psicossomático. Segundo a medicina, a doença é causada, esse tipo de doença que falou, herpes zoster, é causada por vírus varicela zoster. E então, leia pausadamente a revelação divina da grande harmonia para sua mãe. E depois explica aquela frase, aquela parte da revelação divina que diz, se fores vítima de algo atingido, tal, e mencionando que ela não está em total harmonia com alguém, por esse fato é que está manifestando essa dor no braço. E então, se for vítima de algo atingido por micróbios, o espírito baixo é prova que ela guarda mágoa, ou da sogra, da irmã, da cunhada, amiga de uma pessoa, assim, ela precisa se harmonizar. Mesmo que ela diga, não, eu já perdoei, isso não é verdade, porque se tivesse perdoado do fundo do coração, esse problema não estaria manifestando. É reflexo, é a projeção da mente que não está em total harmonia. Ensine a mãe a praticar a oração do perdão, faça com ela 30 minutos, faça 2, 3 dias, depois que ela aprender, deixe que ela faça por si só. E no dia seguinte, todos os dias, durante os 3 primeiros dias, vai fazendo com ela, mas diga para sua mãe fazer durante uns 15, 20 dias. E dê para ela o livro Conquista a Felicidade com Amor, para que ela pratique a página 97 deste livro. E outro detalhe,
Se ela lembrar, às vezes não é tio ou tia, às vezes é uma amiga, uma pessoa amiga, da qual ela ficou muito chateada, que ela não quer abraçar essa pessoa. Então, começa a dar dor no braço, né? Caso de bursite é um exemplo típico de pessoas que estavam com bursite, que quando eu falei isso, se curaram e primeiro se harmonizaram e, consequentemente, se curaram. Então, é preciso entender que também determinados problemas estão ligados aos nervos, conforme já disse, antepassados, por isso não pode deixar de ler a Sutta para os antepassados diariamente. Antepassado da família do pai, da sua mãe, da sua mãe, ao sogro e da sogra dela, ok? Feminino, sétima pergunta, minha mãe e meu pai já faleceram. Eu gostaria de saber qual é o karma ou o propósito de ter a minha família, 2 irmãs mais velhas com deficiência mental. Agora nós estamos cuidando dela, mas não é fácil, preciso de orientação. Faz uns 12 ou 15 anos que eu ouvi um relato, eu tenho esse relato gravado em fita cassete, de uma mulher, uma jovem senhora do Rio de Janeiro. Então, no relato ela menciona, fez relato publicamente diante de 250, 300 pessoas, de que ela tinha duas irmãs, quando ela contou o relato, tem duas irmãs com problema mental. Uma mora no Paraná, outra mora no Rio de Janeiro. E ela começou a fazer intensamente oração do perdão, a leitura da Sutta Sagrada para os antepassados. Ler várias vezes a Sutta Sagrada para os antepassados. E as 2 irmãs ficaram curadas. Tem outro detalhe que é importante entender. Para uma senhora que tinha um filho nessas condições, eu disse que quando provavelmente deveria haver, ou provavelmente houve uma desarmonia entre os antepassados quando eles estavam aqui na Terra e faleceram sem se perdoarem e continuam brigando no mundo espiritual. E por isso que está manifestando aquele problema até em forma de convulsões no filho. E ela confessou realmente isso aconteceu. Então, ela lia a Sutta Sagrada para os antepassados, mas antes, conforme eu disse, para ler a revelação divina da grande harmonia. Por quê? Aqueles antepassados que ainda estavam com mágoa um do outro, através da revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas da terra, tudo será teu amigo. Quando eles ela começou a ler, os antepassados começaram a entender, eles se harmonizaram e o filho ficou curado. E alguém, então no caso, quando acontece isso, ter problema na cabeça, pode ser também de alguém que faleceu com alguma influência e está recebendo influência de algum antepassado. E por isso que dá um problema na cabeça. Então, no livro Ilumina Seu Caminho, eu mencionei o relato do Edson Pardin, que sofria muito com a dor na cabeça, e então mencionei, pela dor que ele sentia, que deve ter ocorrido um choque. A morte do bisavô deve ter sido através de um choque, de uma pancada na cabeça, e realmente a avó disse que o pai dela faleceu vítima de um golpe de inchada na cabeça quando estava brigando na roça. Então, ele também, a pessoa quando falece assassinado, ele fica com muita mágoa, não perdoa, não é? E por não perdoar também não se ilumina. Então, ele fez orações para o povo, para o bisavô, e o problema desapareceu. E outros casos também pode ser psicossomático. Então, conforme diz Karl Menninger, ele explica que a pessoa, por não se adaptar a um determinado ambiente, e se sente mal, ele quer se retirar desse ambiente, e entrega-se a várias espécies de fuga. Então, ele quer fugir do ambiente. E essa fuga, muitas vezes, é um retraimento. Em psicologia se chama mecanismo de defesa. É um retraimento, é timidez, é medo, é desconfiança e outros tipos emocionais que, para o ego, é um dispositivo protetor. E os mais extremados, os mais extremos, são fugas para a doença, né? Foge de uma forma para não enfrentar a situação através de uma doença, bebida, entorpecente, e alguns que vão ao extremo, que é o suicídio. Outro detalhe, esse é do lado espiritual, livro Alegria de Orar pelos Antepassados. Vou até falar a página para que vocês leiam na íntegra. São 5 páginas de um relato muito bonito. É citado o caso de uma senhora cujo terceiro filho tinha demência, tinha problema mental.
sempre complementar, causando problema para os pais, causou prejuízo para várias empresas. E de vez em quando a mãe recebeu um telefonema dizendo que o filho estava aprontando baderna num comércio, e isso foi um sofrimento terrível para ela. Então a mãe dela, a mãe dessa senhora, confidenciou que o pai, antes de casar com ela, o pai faleceu faleceu com 88 anos, então já bem idoso. E então a mãe confidenciou que o pai, antes de casar com a mãe, ele tinha uma namorada, mas a família se opôs ao casamento. Então ele acabou não casando com essa moça que amava muito o pai. E quando, sabendo do rompimento, a noiva, a ex-noiva, amaldiçoou, falou: a sua vida vai ser uma desgraça e os seus descendentes também. E começou a acontecer muitas coisas ruins na família. E essa senhora estava na academia, e quando a mãe telefonou para ela, falou: filha, eu vou confidenciar uma coisa para você. Exatamente contou o caso dessa ex-noiva que amaldiçoou. Então ela retornou para casa, e disso a prima da mãe disse o seguinte: eu consegui o endereço dela. E ela imediatamente foi para esse endereço, era outra cidade, viajou até lá para conversar com essa pessoa. Aí os familiares disseram: ela faleceu faz 3 anos. Mas parece que perdeu a viagem, mas não perdeu a viagem, porque ela conseguiu o nome dessa mulher e depois providenciou, tendo o nome completo, providenciou uma oração perpétua para essa ex-noiva do pai. E aí o filho começou a mudou muito a ponto de ficar totalmente curado. E ele começou a trabalhar com o salário que ele conseguiu na empresa, comprou um carro, e aí foi dirigindo o carro e levando a mãe para um seminário da prosperidade. Então tudo isso é através de uma harmonização, através do amor dessa senhora, que providenciou uma oração perpétua para a ex-noiva, e o filho ficou totalmente curado. Outro detalhe é fazer leitura de 1000 sutras, 1000 vezes a sutra sagrada para o filho. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Nossos tradicionais abraços para Regional Caxias do Sul, Avaré, São Paulo, Barreto, São Paulo, João Pessoa, na Paraíba, Santo André, Antônio Barbosa, um abraço, Apucarana, Paraná, Pinheiro, São Paulo, Tubarão, Santa Catarina, Montes Claros, Minas Gerais, Jandira, São Paulo, Iturama, Minas Gerais, Gandu, Bahia, México, professora médica doutora Flor Ortega, um abraço. Pindamonhangaba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Imperatriz, não perde nenhuma aula, parabéns. Interlagos, São Paulo, e um abraço para nosso amigo de Recife, Roberto Petruccio, um abraço. Então vamos na página 33, primeiro parágrafo, que diz que nosso destino é reflexo da nossa mente. Onde quer que vamos, surgirão situações que refletem a nossa mente, por mais que troquemos o espelho. Não adianta trocar o espelho. Por isso que os alegres estão sempre, as pessoas alegres estão sempre junto com as pessoas alegres, os fofoqueiros estão sempre junto com os fofoqueiros, e as pessoas pessimistas estão sempre junto com os pessimistas. Isso é de acordo com o reflexo da mente e pela lei da mente, que diz semelhante atrai semelhante. Por esse fato também, que as pessoas que só querem levar vantagem, pela projeção da mente, pela lei da semelhança, atraem pessoas da mesma índole e acabam sendo trapaceados. E depois fala que azar, não é azar, é projeção da mente, Nos anos 50, havia muito, não havia, era seguro em termos assim de assaltos, era muito raro ocorrer um assalto. Então, até as pessoas quando saíam de casa nem chaveavam a porta, simplesmente fechavam a porta. E a segurança era muito grande.
Mas havia as pessoas que ludibriavam as pessoas, havia batedor de carteiras nos ônibus que eram lotados, e havia muito também contos de vigário, ocorria muito contos do vigário. Então as pessoas, através de uma boa conversa, através de uma conversação, conseguia enganar o outro. Tem vários casos, como do violino, bilhete premiado, máquina de fazer dinheiro, etc. E as pessoas caíam numa mentira. Por exemplo, o caso do violino, só para exemplificar, uma pessoa chega no hotel e fala: posso deixar esse violino aqui, daqui a pouco eu passo para pegar. Ou então um hóspede sai com o violino e fala: olha, eu estou com o violino aqui e já estou saindo, mas antes de antes de ir embora, eu quero deixar um pouquinho aqui. E nisso, passado alguns minutos, passa uma pessoa, vê o violino. Esse daí é um violino, deixa eu dar uma olhada, esse violino é Stradivarius. Mas antes, a pessoa que deixou o violino falou: você não quer comprar esse violino? Custa, vamos citar em valor real, dá R$100, está bom. Aí 15 minutos depois, 20 minutos depois, passa uma outra pessoa e vê o violino e fala: esse daí é um Stradivarius, daqui vale uma fortuna, vende para mim esse violino, eu te pago R$5.000, por exemplo, né? E a pessoa falou: não, não é meu, é daqui é de um hóspede que está saindo. Eu falei: então daqui a pouco eu passo, vou ver se você consegue negociar comigo. Tá bom. Passa depois, na hora que vem o dono do violino, falou: olha, ele tinha oferecido por 100. Eu pago 100, eu pago R$100 para você. Tá bom, e compra o violino. E só que aquela pessoa interessada nunca mais aparece. Aí quando ele leva para uma pessoa que conhece o violino, ele fala: esse violino custa R$30. Então ele caiu no conto do vigário, né? Então tem muitos casos assim que pessoas que querem levar vantagem atraem pessoas que também estão com a mesma intenção, a mesma índole. Por esse fato que tudo é projeção da mente, tudo é projeção da mente. Na página 33 consta o seguinte: há pessoas que vivem temendo, com medo da doença. E essas pessoas costumam dizer: se tem medo da doença, procure não pensar nela, procure não ficar pensando na doença. Porém, justamente as pessoas que têm medo da doença são as que mais pensam nelas. E cito o caso de uma senhora cujo marido tinha medo exagerado do tifo. Após um parente ter falecido com esse mal, vítima do tifo, então ele soube que o bacilo morre quando é submetido à fervura. Quando se ferve, a bactéria, os micróbios, os bacilos do tifo morrem. Então ele passou a ferver tudo ele tinha que ferver. Até a água, não bebia água normal, bebia água fervida. Então, para escovar os dentes, lavar o rosto, tinha que ferver antes. E no fim morreu de tifo, de tanto medo que tinha. Da mesma forma, nessa situação atual, tem muita gente que está morrendo mais de medo, muito medo, e tanto ficar dia inteiro ouvindo noticiário, pandemia, 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 e o medo vai aumentando, acaba enfraquecendo os seus órgãos e, consequentemente, acabam falecendo, né? Na página 39, diz o seguinte: em vez de pensarmos no mal em relação a nós mesmos e aos outros, voltemos nossa mente para a luz. E exatamente um dos votos da aprimoramento espiritual da Seichoné diz o seguinte: se tivermos tempo para lamentar os defeitos nossos ou defeitos dos outros, vamos aproveitar esse tempo para pensar em Deus, na perfeição original de Deus e da nossa perfeição, principalmente da perfeição original do ser humano, e promover o nosso renascimento e o nosso progresso. Então, aproveitar o tempo para uma coisa benéfica, uma coisa que possa nos beneficiar. E mais adiante diz o seguinte: pratiquem mais a meditação Shinsokan, né? Em vez de focar 100% no mundo material, nesse mundo fenomênico, que tudo é transitório. E não sei se todos os senhores que estão assistindo já viram um caleidoscópio. O caleidoscópio é tipo de uma lupa assim, e você vai girando e o desenho vai mudando, o desenho nunca fica igual ao outro, mas você vai virando, o desenho vai formando esse desenho com uma série de pedrinhas que tem dentro daquele tubo.
Então aquilo vai se formando, desenho diferente, um diferente do outro, basta girar um pouquinho. E da mesma forma, esse mundo fenomênico também é igual um caleidoscópio. Nós não giramos nada, mas simplesmente a mente, a nossa mente vai projetando isso. Nós vamos sendo o criador dos fatos que vão acontecer aqui na face da Terra. Da mesma forma, pelo nosso pensamento, pelas nossas crenças, pelos karmas, tudo isso faz com que projete-se diante de nós. Por isso que o destino nosso, o que rege o nosso destino, são karmas, 50% karmas de vidas passadas. E também o karma presente que nós estamos fazendo, né? Por esse fato que devemos sempre procurar manter um pensamento bom, tranquilo, em paz, sem querer prejudicar ninguém. Ao contrário, pensar em ajudar e favorecer, e ajudar mesmo. Tem gente que é tão pão duro que não sabe ajudar nada, não sabe favorecer ninguém, não sabe dar uma balinha para ninguém e só quer receber. Também não colhe, né? Então eu sinto muito pessoas que estão sempre reclamando da vida, mas só querem receber. Caso de, por exemplo, esse exemplo que eu sempre cito, o caminhão tomba na estrada, em 15 minutos depois já não tem nenhuma mercadoria. Todo mundo vai lá, rouba a mercadoria, sai correndo e não pensa em socorrer o motorista. Então só pensa em tirar. Na verdade, tirar, que tomba um caminhão de cerveja, as pessoas pegam aquelas, quanto mais corre para pegar a quantidade maiores quantidades. Isso é roubo. Quem pegar assim é roubar. Quem tem mente de roubar vai ser roubado. Quem tem mente de pegar também vai perder muitas coisas. Por esse fato é que pessoas assim, de repente, veio uma chuva, não sei o que, levou tudo. Então, azar, não, é karma de desejar sempre tirar do outro, acaba sendo tirado de si próprio. Por isso, quando perceber que a sua mente está se voltando para o lado triste, sombrio, o lado feio, volte-se para o lado alegre, o lado bom, o lado da paz, do amor, e agradeça e não reclame, agradeça e não fique com a mente sombria. Com pessoas que só lamentam, ficam com aquela mente sombria, que tem pessoas que têm a mente tão sombria que você olha para o rosto dela, você se sente mal, porque é tanta coisa negativa, aquilo aparece no rosto. O rosto é a expressão da nossa alma. Então, nosso olhar, nosso rosto, nós somos responsáveis por ela. Por esse fato é que, quando Abraham Lincoln, antes da eleição para presidente da República, ele havia dito: quando eu for eleito, eu vou colocar na minha equipe até pessoas que eram da oposição, desde que seja uma pessoa competente, não tem importância. E ele venceu a eleição e um dos assessores apresentou um amigo, uma pessoa ilustre para o Abraham Lincoln. E um dia depois ou 2 dias depois, esse amigo foi reclamar com Abraham Lincoln: senhor presidente, o senhor disse que vencendo a eleição iria colocar uma pessoa mesmo que fosse da oposição. Eu lhe apresentei uma pessoa muito competente que é da oposição e o senhor não falou nada e também não colocou na sua equipe. E Abraham Lincoln respondeu o seguinte: eu não gostei da cara dele. Por que não gostou da cara dele? O que ele viu na cara? A fotografia do inconsciente. A fotografia do inconsciente. Né? Então não adianta querer pintar, passar maquiagem. Pelo olhar da pessoa dá para saber se ele está sendo sincero ou não, se tem uma índole boa ou não, se é uma pessoa alegre ou não, se é uma pessoa desconfiada ou não. Então não precisa ser um psicólogo ou psicanalista para saber tudo isso. Então, pela intuição, pela percepção, todo mundo já percebe isso. Quando eu estava no primário, na escola primária, que agora mudou o nome, quando passávamos de ano, e os primeiros dias com a professora, principalmente o primeiro dia com a professora, o professor geralmente era a professora, eu procurava sempre observar o rosto da pessoa, o rosto da professora, do professor.
para ver se ele era bravo, se era chato, se era amigo ou não. A primeira coisa que fazia era isso. Aliás, todos os alunos queriam saber como que ele era, né? Como que seria a pessoa que ia dar aula. Então, volte sempre ao lado alegre. Por isso que na página 42 diz, mente iluminada, é a mente pacífica, é a mente radiosa, a mente satisfeita, a mente que tem um coração repleto de bondade, coração repleto de gratidão, a mente desprendida e generosa, é uma mente livre. Então, são esses 7 itens que refletem uma mente iluminada. E a mente ilusão? É a mente que causa doenças. É a mente repleta de inquietação, ansiedade e medo. É a mente sombria e deprimida. É a mente, o coração da pessoa que está sempre reclamando, sempre insatisfeita. É a mente da pessoa que tem muita frieza. Então, quando pensa em ajudar alguém, ela é muito indiferente, não pensa, aquilo que eu disse, não pensa em ajudar nada, ninguém. Então, a mente fria, não tem um coração alegre de fazer o outro feliz. É muito fria com tudo. É muita ingratidão, é a mente repleta de egoísmo, né? Conforme eu disse há pouco, só quer levar vantagem. Ciúme, desconfiança e inveja. E a mente muito obcecada. Pessoas assim não têm muitos amigos. Pode ter interesseiro se ela tiver dinheiro, mas não são amigos, são pessoas que estão interessadas pelo dinheiro e não pela pessoa em si. Por isso que esse tipo de pensamento, esse tipo de mente triste, sombria, carregada, não é bom. Não é bom em nenhum sentido, porque não dá sorte, não traz amigos reais, amigos, verdadeiros amigos. Na página 44, diz o seguinte, é equívoco pensar que o estado mental se projeta apenas no organismo. Então, o fato de você estar assim, preocupada, com medo, não é só no organismo que se projeta, mas também nos empreendimentos e no destino. Então, por isso que essa pessoa é uma pessoa que não perdoa, não é só a doença que vai manifestar na pessoa. Então, aquilo que eu mencionei várias vezes, pessoas que não conseguem emprego, não significa que ela vai ficar doente, mas ela não consegue porque ela não consegue emprego, porque não perdoou outra pessoa. Por não perdoar, não é porque não perdoou que vai ficar doente, não é só por isso que vai ficar doente. O fato de não perdoar não causa somente doença, mas também as situações no seu trabalho, no seu dia, no seu destino, no seu dia a dia e no destino, ok? Então, a causa do insucesso de muitas empresas é a falta de harmonia entre os funcionários. E isso é realmente. Eu trabalhei numa empresa 25 anos, cujo grupo tinha várias empresas. O grupo todo tinha quase 24 mil funcionários. E o setor que eu trabalhava tinha 10 mil funcionários, mas tinha outras empresas do grupo. Eu lembro de uma delas, uma ocasião eu fui visitar essa empresa e soube que haviam 2 departamentos, que os 2 gerentes eram rivais, muito inimigos, um só procurava prejudicar o outro e não havia, nem se complementava. Então, o clima, a empresa era bem menor. E o clima nessa empresa era pesado devido às rivalidades desses 2 grandes setores. O que aconteceu? Do grupo foi a primeira a fechar. E era uma empresa importante que fornecia material para autopeças. Então tinha tudo para prosperar, mas devido ao clima dos funcionários, aquilo fez com que ele fosse minguando e tivesse uma série de problemas. Dentre esses problemas, acidente de trabalho, tipo de problemas que dá de maquinários com defeito, e com isso vai projeção da mente, vai fazendo com que aconteçam essas coisas desagradáveis. Então, havendo desarmonia na mente dos funcionários, dissipa-se, apaga-se, evapora aquela atmosfera de prosperidade. E os pedidos acabam diminuindo bruscamente. Mas isso não é somente na empresa, num lar também. No lar onde as pessoas podem não brigar de boca para fora, podem não brigar de dar soco, mas quando existe aquela insatisfação, reclamação mútua entre as pessoas que estão no mesmo lar, e mesmo um casal que não se dá bem, e depois reclama que falta dinheiro, que falta não sei para onde vai o dinheiro, só por falta de gratidão e falta de harmonia. Então, todos já ouviram falar na palavra sinergia. Eu tinha um professor do curso de pós-graduação
ele falava assim da força do grupo, da força grupal. Então ele falava, isso é sinergia. E ilustrava a sinergia, dizendo 1 mais 1 são 3. 1 mais 1 são 3. Ou seja, uma pessoa mais uma pessoa tem força de 3 pessoas. Então pega um tímido que sozinho não faz nada, outro tímido não faz nada, mas os dois juntos ficam corajosos, acabam fazendo, se multiplicando. Então a sinergia está aí, mas a sinergia é aquele provérbio, a união faz a força, a união faz a força, ok? Na página 44 diz o seguinte, o segundo parágrafo. Se houver um grande dirigente que se mantenha inabalável diante das dificuldades e seja capaz de infundir em todos os funcionários a tranquilidade, a alegria e o otimismo, eliminando-lhes a inquietação, a ansiedade e o temor, certamente essa empresa em declínio vai acabar se reerguendo. Então, isso daí, na verdade, esse dirigente que faz a empresa afundar é chefe. O dirigente que faz a empresa reerguer é líder. Então vamos ler novamente o texto para entender como que o chefe ele perde a força do grupo. Como que o chefe faz porque as coisas não vão para frente? Porque ele é egoísta, só pensa em si, não cumprimenta, dá bronca, ameaça. Enquanto o líder, ele incentiva, encoraja, ele arrebanha, faz as pessoas trabalharem com alegria. Então, diz o seguinte, repetindo o texto. Se houver um grande dirigente que se mantenha inabalável diante das dificuldades, é o caso que aconteceu com Winston Churchill. Na Segunda Guerra Mundial, mesmo a Inglaterra numa situação praticamente derrotada diante dos bombardeios dos nazistas, diante dos alemães, Winston Churchill transmitia pela rádio aquela fé, não, vai dar tudo bem, vai dar certo. Então ele fez com que o povo começasse a acreditar e ter mais confiança, ao invés de dizer, ei, nós já estamos perdidos, este é um armamento superior ao nosso. Ao invés de ficar transmitindo negativismo, ele foi transmitindo positivismo. E isso fez com que realmente houvesse, pela projeção da mente do povo que já estava acreditando mais, houvesse uma reviravolta e acabou ele se tornando um grande primeiro-ministro, um dos maiores primeiros-ministros que a Inglaterra teve. Então, por isso que se houver um grande dirigente que se mantenha inabalável diante das dificuldades e seja capaz de infundir em todos os funcionários a tranquilidade, alegria e otimismo. Então, esse é o papel do líder. Como o chefe ameaça, está sempre carrancudo, a maioria deles nem fala bom dia, e quando faz alguma coisa, é frio, não procura ensinar, enquanto o líder procura ensinar, procura transmitir. Por isso que o líder ele transmite a tranquilidade, a alegria e o otimismo, eliminando-lhes a inquietação, a ansiedade e o temor. Como o chefe ameaça, todos trabalham com medo. Como todos trabalham com medo, na presença dele todos trabalham. Mas na ausência, por isso que na ausência dele a situação é diferente. Vem aquele provérbio, quando os gatos saem de casa, os ratos tomam conta. Isso é exatamente uma forma de dizer, quando o chefe não está, vira uma algazarra. Mas quando o líder não está, todos trabalham da mesma forma, porque todos estão motivados para trabalhar. Tá bom? Na página 47, junto com Deus, vivamos uma vida sem temor e sem preocupações. Acreditando firmemente que temos conosco a força infinita de Deus, vivamos sem nos afligir com o futuro e sem temer coisa alguma, a não ser a eventualidade de nós afastarmos de Deus. Acreditando firmemente, tendo fé, que temos conosco a força infinita de Deus, vivamos sem afligir, sem ficar com medo, não deixar a inquietação, o temor tomar conta, sem ficar com medo do futuro e sem temer coisa alguma, a não ser que nós fiquemos distantes de Deus. Isso acontece muitas vezes na Seichonoye, pessoas que vêm a Seichonoye com problema, com dificuldades financeiras, por exemplo,
começa a praticar e começa a melhorar, a situação começa a melhorar, de repente ele se afasta. Está tranquilo, já está com o dinheiro na mão, só que depois novamente acontece um problema. E ele volta. Ele começou a ter problema, não é porque Deus castiga, não, porque Deus não castiga ninguém. É que a mente dele foi se distanciando de Deus. Então ele foi se tornando, voltou a ser muito materialista, muito imediatista, deixou de manifestar aquele sentimento de amor ao próximo, deixou de manifestar Deus do seu interior. E quando se distancia de Deus, significa você se distanciou do amor, da bondade, da benevolência, do sentimento de harmonia. E, consequentemente, as coisas não vão para frente quando não tem harmonia. Não é verdade? E se você fizer uma pesquisa na rua e perguntar qual é a sua alegria? Respostas, qual é a sua maior alegria? As respostas vão ser bem diferentes, bem heterogêneas. Ganha na loteria, outro poderá falar pular no carnaval, ver meu time ser campeão, etc. As respostas serão variadas de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a motivação de cada um e de acordo com a espiritualidade de cada um. A alegria que é momentânea, é só aquele momento, como pular o carnaval. Antigamente a gente via as pessoas do carnaval bailando, terça-feira bailava até o máximo, até meia-noite, quarta-feira, era quarta-feira de cinzas, nas décadas 50, principalmente 50, era muito rigoroso, o carnaval terminava à meia-noite da terça-feira, quarta-feira já parecia um velório, todo mundo sério, e muitas vezes, muitas pessoas com ressaca não, porque naquele tempo era proibido, os bares eram proibidos de servir bebidas alcoólicas, até passava o fiscal para averiguar se estavam servindo ou não. Então, a alegria que é momentânea, como pular o carnaval, muitos que não perdiam o carnaval, que participavam de todos aqueles carnavais todos os anos, chega um momento que ele não interessa mais o carnaval, porque saturou, porque era uma alegria momentânea, era uma alegria não era uma alegria interna, era simplesmente extravagar, aproveitar ao máximo uma coisa momentânea. Um dia você ficou feliz porque sua mãe lhe preparou uma comida que você adorava. Aquela comida você adorava tanto, mas se você comesse todos os dias, de manhã, no almoço e na janta, a mesma comida, chega uma hora que satura, cansa. Outro dia eu citei o caso de uma senhora que reencontrou o ex-namorado. Os pais não aprovavam o namoro e cada um foi para um lado. E ela casou com outro homem e quando estava com 45, 46 anos ficou viúva e reencontrou, ela estava viúva e reencontrou o ex-namorado que também estava livre, impedido. E se casaram. 3 meses depois se separaram. Essa alegria durou 3 meses, porque não era uma alegria interna, era paixão. Paixão, e não amor sublime, que o amor não apaga, a paixão acaba. Então o que vinha a ser a alegria máxima e eterna, na página 47 está bem claro. A alegria máxima da nossa alma provém da conscientização de que nós somos um com Deus. E que de Deus nós recebemos a força infinita. A alegria máxima da nossa alma vem da compreensão de conscientização do despertar de que nós somos filhos de Deus e que nós estamos recebendo de Deus a força infinita. O seu celular periodicamente precisa ser carregado, porque a bateria chega uma hora que acaba. Os antigos relógios precisava ser dado corda. A corda era a energia que movimentava o relógio. E nós não precisamos de trocar bateria. Nós não precisamos de corda, nós não precisamos de colocar um fio um fio que está em nós, ligar na tomada. Como tem pessoas do México, outros países assistindo, tomada é enchufe é tomada. E alguém pode retrucar, o que nos move são os nutrientes dos alimentos que nós comemos. Em parte sim, mas não. O coração palpita e o coração bombeia o sangue por causa de uma outra coisa. Quem faz os alimentos se transformar em sangue? Quem faz o alimento transformar em sangue?
Nós piscamos os olhos quantas vezes por dia? Parece que fizeram uma pesquisa, a média 34 mil. Ou seja, piscar em espanhol é parpadear. Parpadear. Então, se nós piscamos, parpadeamos, e para quê? Para irrigar, para lubrificar os olhos. Mas lubrificar de onde? Das lágrimas. E de onde vem essas lágrimas? Ela vem de uma glândula lacrimal. Mas o homem não precisa ficar abastecendo essa glândula. Automaticamente vai fazendo isso, automaticamente o coração bate, automaticamente o alimento se transforma em sangue. E no robô não tem nada disso. O robô não tem coração que fique batendo. Não, mesmo que você coloque comida na boca do robô, nunca vai se transformar em sangue. A diferença é a vida que está em nós. É a vida que nós somos. Essa mesma vida de Deus. Por isso que no Pai Nosso dizemos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia não é o pão que nós comemos, não é o pão de forma, pão que você come. O pão nosso de cada dia é a vida de Deus que está em nós, que faz todo esse milagre de transformar o alimento em sangue. É a vida de Deus que nós somos. Por isso, nós não somos seres materiais. Nós somos essa vida eterna, indestrutível, imortal, porque nós somos filhos do mesmo Pai que é Deus. Sem dúvida, para quem é cristão e não acredita nisso, então você não entendeu ainda a oração Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Cristo não disse Pai meu. Pai nosso que está no céu é nosso Pai. Somos filhos de Deus. Sim, somos vida perfeita de Deus. E assim nós devemos, a todo momento, a todo instante, assim que acordar, a toda hora, repita isso. Sou filho de Deus, sou vida eterna de Deus, sou espírito, sou indestrutível, sou imortal. Sou filho de Deus, sou vida perfeita de Deus. Sou espírito, como Deus é espírito. Somos eternos, indestrutíveis e imortais. Nossa vida é a vida de Deus. Muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal,
são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seitonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigado!